Neste vídeo vamos cobrir 3 desenvolvimentos das linhas de frente da guerra na Ucrânia e do conflito mais amplo com a Rússia, todos de 8 de março de 2026. Primeiro, o presidente Zelensky acaba de revelar que as forças ucranianas reconquistaram até 435 quilômetros quadrados no sul, lançando os planos da Rússia em desordem. Segundo, as forças de defesa ucranianas realizaram uma série de ataques noturnos contra embarcações de combate russas, sistemas de defesa aérea e centros de controle de drones em território ocupado e dentro da própria Rússia. E terceiro, a Ucrânia atingiu uma estação crítica de oleoduto de combustível da Transneft, no interior do Krai de Krasnodar, e os danos vão muito além do que um ataque típico a uma refinaria causaria. Vamos ao assunto. A situação militar da Ucrânia, no final de 2025, parecia precária. As forças russas avançavam lentamente no leste, as linhas de frente em Donetsk estavam sob enorme pressão, e o público ocidental começava a se perguntar se a Ucrânia ainda tinha capacidade de fazer algo além de absorver punições. Essa narrativa acaba de sofrer um golpe sério. Em 8 de março de 2026, o presidente Volodymyr Zelensky se colocou em Kiev, ao lado do primeiro-ministro holandês Rob Jetten, e anunciou algo que ninguém em Moscou queria ouvir. Ao longo do último mês e meio, as forças ucranianas no sul conduziram uma combinação de operações defensivas e ações ofensivas direcionadas que resultaram na reconquista de aproximadamente 400 a 435 quilômetros quadrados de território. Esse não é um número simbólico, não é uma jogada de relações públicas, é o equivalente a recuperar uma área com o tamanho aproximado de uma cidade europeia de médio porte, e fazendo isso em uma direção onde a Rússia vinha pressionando com força e esperava avançar. Zelensky foi cuidadoso com suas palavras, como sempre é. Ele reconheceu que a direção sul continua difícil. Ele não declarou vitória, mas o que ele disse em seguida é o que mais importa estrategicamente. Ele afirmou claramente que as ações das tropas ucranianas frustraram os planos da Rússia naquela área. Essa expressão, frustrar planos, carrega um peso enorme na análise militar. Significa que a Ucrânia não está apenas se defendendo, significa que a Ucrânia está ativamente perturbando a lógica da ofensiva russa, forçando os comandantes em Moscou a recalcular, redirecionar recursos e atrasar cronogramas que já estavam fora do prazo. E aqui está a parte que coloca tudo em contexto. Zelensky também confirmou que os planos de ofensiva de primavera da Rússia não mudaram. Os alvos principais continuam sendo as regiões orientais de Donetsk e Luhansk. A Rússia ainda quer esses territórios, mas o presidente explicou que o cronograma continua escorregando porque as forças russas simplesmente não têm os meios e a força de trabalho para atingir esse objetivo agora, e as operações ucranianas continuam ampliando essa lacuna. Isso está alinhado com o que o comandante em chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, relatou apenas semanas antes, que em fevereiro as forças ucranianas recuperaram mais território do que a Rússia conseguiu capturar. O Instituto para o Estudo da Guerra confirmou a mesma tendência, observando que durante as 2 últimas semanas de fevereiro, a Ucrânia reconquistou mais território do que perdeu pela primeira vez desde a ofensiva de verão. 3 pontos de dados independentes contando a mesma história. O momentum, por mais frágil que seja, está mudando. Agora vamos falar sobre o que aconteceu na noite de 7 para 8 de março, porque enquanto os diplomatas se reuniam em Kiev, as unidades de drones e de ataque ucranianas estavam muito ativas. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as forças de defesa realizaram uma série coordenada de ataques contra alvos militares russos em território ucraniano temporariamente ocupado e dentro do próprio território russo. Os acertos confirmados incluem um sistema de defesa aérea Pantsir S-1 e uma lancha de desembarque BK-16, ambos atingidos perto de Novozerny.
Na Crimeia, o Pantsir S-1 merece ser compreendido. É um sistema de mísseis superficial e artilharia antiaérea de curto a médio alcance que a Rússia usa para proteger ativos de alto valor contra ataques de drones e mísseis de cruzeiro. Destruir um desses sistemas não elimina apenas uma arma. Abre uma lacuna na cobertura de defesa aérea russa que torna futuros ataques ucranianos naquela zona mais viáveis. Cada Pantsir abatido é uma janela que permanece aberta. A lancha de desembarque BK-16 também é significativa. A Rússia tem trabalhado por anos para manter uma presença naval no Mar Negro depois que a campanha de barcos-drone da Ucrânia forçou a frota do Mar Negro a operar com extrema cautela. Acertar uma lancha de desembarque perto da Crimeia manda a mensagem de que nenhum ativo naval russo naquelas águas está verdadeiramente seguro. A extensão total dos danos ainda está sendo avaliada, mas o próprio direcionamento reflete precisão e inteligência que a Ucrânia demonstrou consistentemente ao longo de todo este conflito. Além do hardware, as forças ucranianas também atingiram centros de controle de drones em 4 locais separados: um perto de Krasnosilsk, na Crimeia, um em Dunayka, na região de Belgorod, na Rússia, um perto de Hulyapole, em Zaporizhzhia, e um em Selidov, em Donetsk. Os centros de controle de drones são o sistema nervoso da capacidade de ataque aéreo da Rússia. Eles coordenam os drones do tipo Orion e Shahed que vêm atacando cidades ucranianas, redes elétricas e infraestrutura civil há anos. Eliminar esses nós de coordenação perturba missões de ataque inteiras, não apenas drones individuais. As forças ucranianas também atingiram postos de comando e observação perto de Nizhny Rohatik, Novopetrikivka, Volnovakha e Selidov. Postos de comando são onde as decisões são tomadas, onde a artilharia é coordenada, onde os movimentos de infantaria são ordenados. Destruí-los cria confusão e atrasos exatamente no momento em que os comandantes de campo russos precisam de clareza. Essa operação não aconteceu de forma isolada. No início da semana, as forças ucranianas usaram mísseis ATAK-MS e Scalp para atingir uma base de lançamento de drones Shahed perto do aeroporto de Donetsk, desencadeando explosões secundárias que sugeriram armazenamento de combustível e munições no local. Em 2 de março, ataques a Novorossiysk danificaram 2 navios de guerra da frota do Mar Negro russa. Na mesma noite, uma operação conjunta do Serviço de Segurança da Ucrânia e das Forças de Defesa atingiu o caça-minas Valentin Pikul. A Ucrânia está sistematicamente percorrendo a cadeia de logística militar da Rússia, e 8 de março foi mais um elo dessa cadeia sendo cortado. Agora chegamos à terceira história, e essa merece sua própria explicação porque está sendo mal interpretada em parte da cobertura. Nas primeiras horas de 8 de março, as forças ucranianas atingiram o posto de detenção linear de produção e expedição de Armavir, conhecido como LPDS de Armavir, no Krai de Krasnodar, no sul da Rússia. Moradores de Armavir relataram uma série de explosões às 22h31 do dia 7 de março. Um impacto de drone foi captado em vídeo às 23 horas. Às 6h31 da manhã de 8 de março, canais ucranianos do Telegram que acompanham o conflito confirmaram que vários tanques de combustível na instalação haviam sido visivelmente atingidos. Os serviços de emergência russos mobilizaram 91 bombeiros e 26 veículos para conter um incêndio que se alastrou por 700 metros quadrados antes de ser controlado. O Serviço de Monitoramento de Incêndios por Satélite Firmes da NASA confirmou uma grande fonte de calor nas coordenadas GPS exatas da estação 45.04798, 41.523,90. Isso é um acerto confirmado. Isso não é especulação, mas eis porque isso importa mais do que um ataque típico a uma refinaria, e essa distinção é crucial. Armavir não é uma refinaria. É um reservatório de compensação de oleoduto, um nó na rede principal de oleodutos da Transneft que regula e equilibra o fluxo de combustível ao longo de uma seção inteira do sistema. Quando uma refinaria pega fogo, você perde a capacidade de produção daquela única instalação.
Quando uma estação de compensação como Armavir é tirada de operação, você interrompe a movimentação de combustível em toda a rota do oleoduto que ela atende. Pense nisso como cortar uma artéria principal em vez de cortar um capilar. O projeto OSINT Cyberborochno, que vem monitorando esses ataques de forma metódica, explicou o mecanismo com clareza. A estação bombeia combustível pelo oleoduto principal, o acumula em um parque de tanques e depois o distribui por ferrovia para entrega regional. Destruí-la cria uma escassez de combustível em todo o sistema de transporte ao longo daquela seção do oleoduto, não apenas na própria estação. A perturbação se irradia para fora. Armavir fica a 450 a 500 quilômetros a sudeste da linha de frente ucraniana. Isso não é uma operação de drone de curto alcance, isso reflete tecnologia de drone e capacidade de direcionamento que a Rússia simplesmente não consegue afastar com as defesas aéreas existentes. E esse ataque não é um caso isolado. Ele segue um padrão deliberado de campanha. Em 2 de março, as forças ucranianas atingiram cais de carregamento de petróleo e ativos militares no porto de Novorossiysk. Em 28 de fevereiro, uma mini-refinária em Novominska, também no Krai de Krasnodar, pegou fogo após o impacto de destroços de um drone. Em 19 de fevereiro, o Centro Alfa de Operações Especiais do Serviço de Segurança da Ucrânia atacou um depósito de petróleo em Velikolukskaya, na região de Pskov, a quase 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O Krai de Krasnodar foi atingido repetidamente e de forma consistente. A campanha não é aleatória, ela é projetada para degradar a rede de logística de combustível do sul da Rússia, a mesma rede que abastece as operações militares russas e a economia civil que sustenta o esforço de guerra. O que você está acompanhando através desses 3 desenvolvimentos de 8 de março é uma Ucrânia mais ativa, mais precisa e mais coerente estrategicamente do que a narrativa de colapso lento sugeriria. No sul, território está sendo reconquistado. Durante a noite, sistemas de defesa aérea, ativos navais e centros de controle de drones estão sendo metodicamente destruídos, e no interior do território russo, nós, críticos de infraestrutura, estão pegando fogo em ataques que reverberam por cadeias de suprimentos muito além do ponto de impacto. A ofensiva de primavera da Rússia está sendo preparada. Isso é real. A pressão na frente leste permanece severa. Isso também é real. Mas o quadro em 8 de março de 2026 é o de um país que não foi quebrado, que está respondendo com precisão em múltiplos domínios simultaneamente e que está tornando o cronograma russo para atingir seus objetivos declarados cada vez mais difícil de manter. O que acontece a seguir na frente sul e como a Rússia responde a essa campanha de infraestrutura estarão entre as questões mais importantes das próximas semanas. Deixe sua análise nos comentários. O que você acha que será o próximo movimento da Rússia e a Ucrânia consegue sustentar esse ritmo?